Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, o estudo da Roda da Vida, baseado aqui no livro do Lama Padma Santen. Nós vamos hoje estudar o quarto dos 4 pensamentos que transformam a mente, né? Estudamos o primeiro pensamento, que é a preciosa vida humana, do lazer e da oportunidade. O segundo pensamento, que é a impermanência. O terceiro, que é o karma. E agora vamos estudar o quarto, que é o sofrimento, né? Aonde o Lama começa dizendo assim: o quarto pensamento que transforma a mente é o sofrimento. O karma primário não é visto, só se torna visível ao surgirem as causas secundárias, e aí nos surpreendemos com o que somos capazes de fazer. Vemos presos que dizem: eu não sou assim. A pessoa sofre pelo que fez, tem vergonha, arrepende-se, aquilo foi um impulso do momento. Então vocês lembram que semana passada, quando nós estudamos o karma, né, o Lama fez essa distinção entre o karma primário e o karma secundário, né? Então o karma primário nada mais é do que as marcas mentais que a gente já traz de vidas passadas e muitas dessa própria vida, né? Porque a gente reencarna criança, né? Mas como a gente vive num planeta de provas e expiações, os nossos genitores, nossos pais não são perfeitos, né? E vão nos ajudar em algumas coisas, em outras vão talvez reforçar comportamentos que deveriam ser combatidos ou, né, ou criar algumas condições desfavoráveis, não por intenção, né, mas por ignorância espiritual, né? Porque nós estamos todos nós, sem exceção, ainda com uma visão muito limitada da vida, né? Porque nós só teremos uma visão ampla, profunda e clara quando a gente atingir a perfeição espiritual, quando a gente atingir a iluminação, né? Então o que acontece? A gente nasce com esse karma primário, com essas marcas mentais, né? Mas elas estão ali como sementes, né? Daí a importância daquilo que nós estávamos falando na mensagem de hoje, na tarefa da paz, né? De a gente sempre se preocupar cotidianamente, dia a dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, de ter bons pensamentos, de ter boas falas, de ter boas ações. Por quê? Para que a nossa ação no mundo faça vir à tona os karmas primários positivos que as pessoas têm, porque todos têm positivos e negativos. Deepak Chopra diz assim: todos possuímos um eu sombra que é parte da nossa realidade total. Então nós temos sombra e luz, né? Agora, na nossa ação do dia a dia, nós poderemos estar estimulando as pessoas a trazerem à tona os seus aspectos luminosos, ou podemos estar estimulando a trazerem à tona seus aspectos mais obscuros, né? Então a gente citou na semana passada, por exemplo, o trânsito, né? Um exemplo onde karmas primários negativos muitas vezes são estimulados a surgirem, né? A gente citou o exemplo, por exemplo, você está ali no engarrafamento no trânsito, aí aquele motoboy apressado vem pelo corredor, puff, bate no teu espelho retrovisor, arranca teu espelho retrovisor e você já dá uma explosão ali de raiva, né? Dependendo da pessoa ter mais ou menos autocontrole, sai atrás, né, para correr, para brigar, para alguma coisa desse tipo, né? Então é um exemplo de que o karma primário já estava ali presente, aquela tendência a ter impulsos violentos, mas estava adormecido. Mas aí vem uma situação, né, uma situação externa que traz à tona aquele karma primário que não foi trabalhado. Normalmente a pessoa já sabe, às vezes as pessoas já sabem até: não, eu sou assim mesmo, eu sou muito impulsivo, né? Mas é o meu jeito, né? Normalmente as pessoas falam assim, né? É o meu jeito, eu sou assim mesmo, quem quiser conviver comigo. Então não há aquela motivação para trabalhar os aspectos interiores e não ficar sujeito a esse tipo de coisa, né? Porque isso pode tanto simplesmente fazer brotar uma raiva momentânea, como pode redundar numa tragédia, como a gente já viu pessoas morrerem por briga de trânsito, né? Alguém está armado, dá um tiro no outro e a coisa toma uma proporção, né, para pegar assim o gancho do nosso exemplo, onde um retrovisor quebrado se torna um homicídio. Alguém perde a vida e o outro também perde, porque aí vai ser processado, vai ser preso, né, e vai ter uma série de problemas com a justiça. Então, isso para não só falar na justiça humana, né, porque ainda vai ter o problema do karma negativo, né? Matar é a ação mais negativa que alguém pode praticar, né? Tirar a vida de um ser vivo, né? Principalmente humano. Então, assim, o karma primário, ele é isso, né? E aí é bom que a gente tenha essa clareza, né?
de que quando a gente sorteia a mensagem que a gente viu aqui na nossa primeira parte, na tarefa da paz, ela não é ao acaso, né? A doutrina espírita nos ensina, não tem acaso. Nós estamos aqui reunidos com uma motivação positiva de crescimento espiritual, então a espiritualidade superior se faz presente, dada a sintonia, né? Dada a disponibilidade em que a gente se coloca de sentar aqui todo final de semana, 1 hora, essa espiritualidade se faz presente, e ela induz, né? Ela inspira, né, o sorteio da mensagem que a gente faz aqui. Então não é um acaso, né? A gente faz o sorteio apenas para quê? Para que a mensagem não seja fruto da nossa escolha limitada, né? A gente entrega literalmente nas mãos da espiritualidade para que eles sorteiem para nós. Então isso significa o quê? Que ela tem assim uma grande pertinência para o que nós estamos precisando no momento, né? E repare que essa mensagem na tarefa da paz, ela vem sendo sorteada com uma certa frequência nas últimas reuniões nossas. E isso também não é acaso. Isso significa que esse é o ponto para onde os nossos mentores espirituais estão dizendo, vocês precisam prestar atenção nisso, né? A construção da paz no ambiente doméstico, no ambiente familiar, com os mais próximos, né? E aí, isso se conecta com o nosso estudo aqui que nós estamos fazendo aqui agora, né? Vocês vejam que esse quarto pensamento que transforma a mente é o sofrimento. A gente pode se perguntar, mas como assim, né? Pensar sobre o sofrimento transforma a mente, né? Transforma a mente exatamente por isso, porque quando a gente começa a olhar com mais sabedoria para a vida, a gente começa a perceber assim que mesmo as pessoas mais bem-sucedidas, né, na vida, que enriqueceram, que conseguiram fama, né, que conseguiram glória, né, que conseguiram sucesso, mesmo essas pessoas, elas têm presentes na vida dela algum grau e alguma dose de sofrimento, né? Então a gente vê, por exemplo, artistas de Hollywood que conquistaram dinheiro, né, fama, que foram premiados, Oscar, e se suicidam. Como assim, né? A gente vê, por exemplo, Michael Jackson, aos 50 anos de idade, morrer porque só dormia tomando anestesia, né? Por que uma pessoa, né, que inclusive montou uma cidade, né, Neverland, eu acho, né, a Terra do Nunca, né? Por que uma pessoa está triste, né? Por que sofre? Então, quando a gente começa essa reflexão, ela transforma a mente. Por quê? Porque a gente fala assim, bom, então fama, dinheiro, beleza e outras coisas parece que não resolvem o problema. Então é nesse sentido que o pensamento transforma a mente. Porque aí a gente fala, bom, se isso não resolve o problema, o que resolve o problema? E aí a gente vai começar a buscar. E Jesus fala com muita clareza no Evangelho, buscar e achareis. Então quando a gente começa a se incomodar com isso, né, quando a gente começa a olhar com clareza para isso e falar assim, caramba, existe um sofrimento que eles chamam de sofrimento pervasivo, né? É aquele que permeia toda a humanidade, né? Toda a humanidade acaba sofrendo, porque mesmo os caras mais bem-sucedidos, existe uma dose de angústia. Por quê? Porque eles envelhecem, eles adoecem e eles morrem. Recentemente eu vi, coisa de um mês atrás, morreu de câncer com 79 anos de idade, só que eu não lembro o nome dele, é um americano que eles diziam que é o homem mais rico do mundo. Então não tem como escapar disso, né? Que é um dos pensamentos que transforma a mente, impermanência, né? Então mesmo quando a gente teve sucesso, criou toda uma situação, estruturou toda uma situação que é super bem sucedida economicamente, financeiramente, socialmente, né? E mesmo que a gente não tenha contraído nenhuma doença grave, mas esse processo de decrepitude ele é inevitável, né? E óbvio que isso causa sofrimento. Por quê? Porque quando a gente cria essas situações, sobretudo quando elas são a gente as vê como muito positivas, né? Fama, dinheiro, etc., a gente se apega a elas, né? E ainda que elas se mantenham até o final da nossa vida, a nossa vida vai acabar, né? Ainda que eu morra rico, eu vou morrer, né? Ainda que eu morra famoso, eu vou morrer, né? E muitas pessoas dessas, como eu citei agora o exemplo, não se preparam para isso, né? Para encarar essa questão, porque isso só pode ser encarado a partir de uma visão espiritual, né? Que é a espiritualidade, é a nossa dimensão espiritual que dá sentido à vida, né? Caso contrário, ela realmente perde o sentido, porque como ela é impermanente e passageira, né? Chega um ponto que você fala, tá, consegui tudo, e agora? Né? Para onde é que eu vou? Foi por isso que o Buda abandonou a sua vida de príncipe. Ele era um príncipe,
né? Ele era filho do rei e era o sucessor, né, por direito hereditário do rei da região onde ele nasceu, né? Mas ele olhou para aquilo, né? Viu assim, quando ele viu um doente, aí viu um cadáver, né? Aí viu essas situações todas, ele falou assim: não, mas peraí, mesmo a gente tendo todo esse poder, né? A família tendo todo esse poder, nós também, isso vai acontecer com a gente também, né? Nós vamos adoecer, né? Nós vamos envelhecer e nós vamos morrer. E aí ele se fez essa pergunta. Aliás, ele não se fez essa pergunta, ele logo em seguida ele encontrou um eremita. E aí perguntou para o eremita: mas como é que é a sua vida e tal, como é que você vive? E o eremita disse para ele assim: não, eu renunciei ao mundo, porque eu estou buscando a liberação do sofrimento. Aí ele fala: então tem liberação do sofrimento? Tem. E como é que a gente atinge a liberação do sofrimento? Pela iluminação. E como é que é isso? Não, você renuncia ao mundo e vem meditar aqui na floresta. Aí pronto, ele fez isso. Simplesmente, simples assim, né? Porque na cabeça dele ficou muito claro que pelos caminhos tradicionais que a família dele ia seguir, ainda que ele fosse rei, ele não escaparia do sofrimento. Então vocês veem que é um pensamento que realmente transforma a mente. Dependendo da preparação, né, do ser, né, no caso do Buda, ele já estava ali quase que pronto para o negócio. Quando ele viu isso, ele na mesma hora falou: não, então tá, deixo tudo para trás e eu quero seguir esse caminho da iluminação, porque eu não quero algo que vai me dar um poder provisório, em permanência, né? Eu quero aproveitar minha preciosa vida humana, primeiro pensamento, para me libertar disso. Não quero mais isso para mim, né? Eu não quero mais karma, né? Me fazendo renascer de maneira absolutamente descontrolada, né? Sem que eu possa controlar, porque o karma eles não nos impulsiona, né? Nenhum de nós aqui escolheu do jeito que ia nascer, a gente simplesmente foi impulsionado pelo karma, foi atraído pelo karma para uma determinada situação. Ele falou: não, eu quero me libertar de tudo isso. Então é nesse sentido que esses 4 pensamentos transformam a mente. Eles viram a nossa mente, né? Se quisesse colocar numa linguagem evangélica, seria aquilo que Jesus fala: não se pode servir a Deus e a Mamon, né? E o Buda percebeu isso claramente. Ele falou: não, servir a Mamon é uma coisa impermanente, é um desperdício da minha vida humana preciosa, vou ficar preso no karma, vou continuar sofrendo. Aos 4 pensamentos, eu não quero isso para mim, né? Quero servir a Deus. Só que na linguagem budista é diferente, né? Não existe essas expressões dessa forma, mas é o mesmo sentido. Ele dedicou a sua vida a servir a Deus. O que significa isso? Dedicou a sua vida a atingir a iluminação, para que depois ele pudesse trazer benefício a todos os seres, também ajudando-os a se libertarem. Isso é tão forte, pessoal, é tão profundo, que vejam bem, na nossa mensagem de hoje, na Tarefa da Paz, a gente falou sobre o poder que tem as nossas ações positivas dentro do nosso lar, né? Mas o Buda foi mais além. Ele abandonou o lar, né? E a sua ação teve uma intensidade tão grande, né? Suas falas, seus pensamentos e suas ações corporais tiveram um alcance tão claro, tão intenso, tão forte, que nós estamos aqui falando disso 2.500 anos depois. É a mesma coisa de Jesus, né? Quando a mãe dele vai lá, né? Ele está lá pregando no templo, né? E vai a mãe e os irmãos, né? Falando assim: o que você está fazendo aqui, rapaz? Você é um menino de 12 anos, você devia estar em casa, né? Sua mãe está preocupada. E ele fala: quem é meu pai, quem são meus irmãos, quem é minha mãe, né? Senão aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus. Ou seja, ele não renega a família, mas ele diz o seguinte: olha, tem uma coisa muito mais ampla a ser feita, né? Deixar um legado que vai ser um caminho, que ele chamou o caminho da verdade e da vida, que todos os seres vão poder seguir milênios afora e se libertarem do sofrimento. Vocês percebem como a visão é muito mais ampla, né? E dessa forma, como a pessoa sai daquele âmbito estreito da visão convencional, né, familiar, e realmente se aventura numa coisa que é muito mais ampla, que é como se fosse assim, abraçar a humanidade toda, né, deixar um caminho para a humanidade toda. Aí a ação de Jesus também teve esse poder, porque olha, nós estamos aqui mais de 2.000 anos depois falando dele e estudando seus ensinamentos, para vocês verem o poder que tem isso, né? Agora, para nós que ainda estamos num grau de evolução mediano, se a gente conseguir cumprir o que a nossa mensagem pede, que é fazer a tarefa da paz no lar, já estamos fazendo uma grande contribuição, como disse a Solange, né? As gotinhas, né? Vamos colocando as gotinhas, que o oceano ele se compõe de infinitas gotas, né? E aí o Lama vai concluir esse ensinamento dizendo assim: na visão budista, por mais grave que seja a ação não virtuosa, não diremos que a pessoa é um monstro, veremos que seu ato é a manifestação de um karma. Vocês entendem? Por quê?
Porque o karma, ele é, como é que se diz? Ele não é, inerte, ele não é imóvel, né? Pelo contrário, ele é dinâmico. Porque se ele não fosse dinâmico, nenhum mestre espiritual ia dizer pra gente que tem que ter bom pensamento, que tem que ter boas falas, que tem que ter boas ações. Por que eles falam isso? Porque isso muda as circunstâncias. Então a gente fala assim, olha, nós temos um karma primário, mas esse karma primário, ele está sendo mudado a cada ação de pensamento, de fala e de corpo que a gente faz. Ou para pior, ou para melhor, né? Por isso o comportamento ético, né, que é esse comportamento moral, é tão enfatizado em todas as doutrinas espiritualistas. Para quê? Para que a gente, tendo boas falas, bons pensamentos e boas ações, a gente traga à tona o que a gente tem de melhor no nosso karma primário, né? Porque vocês viram que o Lama fala do karma secundário. Eu citei o exemplo aqui do espelho retrovisor, né? Mas se alguém também, se você chega e assiste uma palestra, né, ou a gente aqui se senta para refletir sobre o Evangelho, nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos trazendo à tona karmas primários, né? A gente está criando um karma secundário, que é se reunir, se sentar aqui, né? Vocês entenderam? Ficou claro essa ideia de karma secundário? É as circunstâncias que a gente cria na nossa vida com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com as nossas falas, né? Então nós criamos esse ambiente aqui. E todo mundo, quando a gente percebe, a gente chega aqui agitadão e tal, e daqui a pouco a gente está mais calmo. Quando termina o Evangelho, a gente está com uma energia mais asserenada, mais tranquila. Vocês veem que no começo é sempre, né, difícil para a gente se ajeitar e tal, interrompe aquela coisa, um vai chegando, outro vai chegando, porque está todo mundo chegando às suas preocupações mundanas. Mas ao criar essa situação aqui, a gente cria um ambiente onde sementes kármicas positivas podem brotar, né? Onde a gente renova a nossa motivação da prática espiritual. Ainda que a gente saia daqui, obviamente isso acontece toda semana, né? E depois, durante a semana, se veja praticando atos que a gente não gostaria de praticar. Mas o Lama está explicando aqui. É porque a gente tem uma bagagem milenar de karmas primários que a gente precisa purificar. Mas, como disse a Solange também, tem que começar do pequeno, né? Tem que começar a fazer, né? Quando você quer, por exemplo, demolir uma casa, você vai demolindo parede por parede, né? Aquela casa que já não serve mais. No nosso caso, o karma primário é como se fosse uma casa que não... o karma primário negativo é como se fosse uma casa que não serve mais. Então a gente começa a demolir e tem que começar por algum lugar. Não dá para botar ela abaixo assim eu costumo dizer assim, no ponto de vista espiritual não tem como implodir, né? A gente consegue, hoje tem tecnologia para implodir os prédios, né? Para implodir você até tem, mas aí você tem que ter um cacife tipo Buda, Jesus, entendeu? Que não tem, né? Não tem assim nada que os desvie do seu ideal, né? Nem a própria família consegue, né? Mas se a gente tiver aí, a gente pode, né? Derruba logo tudo e atinge a iluminação. Mas nós ainda estamos numa fase de caminhar gradualmente, passo a passo, gota a gota, né? E aí o Lama continua dizendo, mas seja como for, o karma se manifesta e surge o sofrimento derivado da ação kármica, né? Esta, tendo sido feita, vai conduzir ao sofrimento. Não queremos esse sofrimento, por isso devemos estar atentos às nossas ações de corpo, fala e mente. Aí combina exatamente com a nossa mensagem de hoje. Estar atento às nossas ações de corpo, fala e mente é justamente trabalhar na tarefa da paz, né? Não falar coisas impróprias, não falar coisas que causem tristeza, que causem desânimo, que excitem a raiva, que excitem o ódio, né? Essas coisas desse tipo. E ele conclui com a última frase dizendo, podemos controlar nossas ações, mas não o resultado delas, né? Então, todo o ensinamento espiritual, ele foca nessa parte que está ao nosso alcance, controlar nossas ações, né? Posso pensar sobre o que vou falar, né? Posso escolher, eu não posso, a gente não consegue assim escolher o que vai pensar, mas a gente consegue perceber que um pensamento é negativo e não ficar alimentando. A depressão, por exemplo, ela surge de quê? De a pessoa ir alimentando pequenas coisinhas, né? Uma pequena tristeza aqui, outra ali, ao longo de muito tempo. É um processo de construção complexo, né? A pessoa, quando se vê deprimida, parece que aquilo surgiu do nada, mas não existe surgir do nada, né? Kardec é muito claro quando ele fala sobre lei de causa e efeito, né? E causa e efeito também, como no caso da depressão, que é uma coisa gravíssima, uma coisa grande, coisas grandes não se constroem de uma hora para outra, elas demoram, é trabalhoso até.
mas a gente faz aquele trabalho sem perceber, né? Vai olhando tudo negativamente, um dia, 2 dias, um mês, 3 meses, não sei quantos anos. Dali a pouco a gente se pega deprimido, aí a coisa está enorme. E aí começa a ficar difícil de lidar. Aí vai tomar remédio, aí os remédios às vezes não funcionam, tem efeito colateral. Porque nisso a sabedoria tradicional chinesa é muito ilustrativa. Quando ela diz assim, é mais fácil se cortar uma erva daninha quando ela está pequenininha. Depois que ela cresce, cria um tronco forte, não é fácil derrubar árvores grandes, né? Então a gente tem que estar muito atento às coisas no seu nascedouro, né? Porque toda a sabedoria espiritual, ela se resume no seguinte: a gente perceber o que está nascendo de negativo e já no nascedouro abandonar, e a gente também ter a percepção daquilo que está nascendo de positivo e no nascedouro já cultivar. Cultivar, adubar, regar, nutrir, alimentar, até porque no estado evolutivo em que a gente está mais propenso a ser arrastado para ações negativas. Então, nós precisamos de muita vigilância, como diz Jesus, orar e vigiai, né? Nós precisamos de muita vigilância para não nos deixarmos atrair por aquilo que no Pai Nosso ele chama de tentações. O que é tentações? Nós temos hábitos e a tendência é o quê? É ir para o lado dos hábitos automáticos. E o trabalho espiritual é justamente renovar todos os nossos hábitos negativos, né? Os nossos vícios, como são chamados no livro dos Espíritos. E é bom ressaltar aqui que quando o livro dos Espíritos fala de vícios, ele não está falando só de bebida, droga, fumo, né? Ele está falando de vício de pensamento, né? De vício de levar tudo para o lado negativo, de fazer comentários negativos sobre tudo, né? De ter reações intempestivas, reações violentas. Tudo isso é vício. Do ponto de vista espiritual é vício. E não são fáceis de serem vencidos, né? Precisa de muito trabalho, que é o trabalho da nossa tarefa, né? Que os Espíritos têm nos chamado muita atenção, tarefa da paz.